Viva, muito boa noite. Mais um dia e mais uma edição do Rodrigo Cast. Hoje, 16 de julho de 2026. Como dissemos, estamos aqui para fazer o resumo do Mundial. É a nossa primeira edição no período noturno. Desde já quero agradecer à produção que tanto fez para termos esse programa, período noturno, e por conseguinte, graças a Deus, temos como convidado o João Sacapilo. João Sacapilo, que é comentarista desportivo, ele que está a caminhar bem ao longo do futebol comunitário e também acompanha o Girabola, acompanha o futebol internacional desde muito tempo. E, para ser sincero, é um dos comentaristas aqui da nova geração que está a crescer da melhor forma. E acredito eu que o João Sacapilo assistiu 80% a 60% do jogo deste Mundial, por isso a produção solucionou o João Sacapilo para estar aqui nos comentários. E é um Mundial que está na sua reta final e estamos prestes para assistir à disputa do terceiro lugar e também da grande final. Esta final que será disputada entre a Espanha do Lamine Yamal, o menino prodígio que está o novo coqueluche da nova geração, e a Argentina do super poderoso Lionel Messi, que está na sua fase descendente da carreira. Mas daquilo que mostrou neste Mundial, ou está mostrando neste Mundial, é como se fosse um jovem. E estamos aqui com o João Sacapilo e desde já, muito boa noite, João Sacapilo. Muito boa noite, meu caro Rodrigo Chimala. Como é que vai essa disposição? A disposição está boa, estamos aqui para poder debitar aquilo que nós, mais uma vez, sabemos no mundo do desporto e falar um pouco daquilo que tem ocorrido neste campeonato do mundo que é organizado por 3 países das Américas. João Sacapilo, acredito eu que o Mundial assistiu da melhor maneira. Nós vamos tocar ali, mas quero saber realmente como é que está a ser esse projeto do João Sacapilo para se ter ou se alinhavar e dedicar na nossa Praça Nacional como comentarista desportivo. Bem, falar dos projetos em termos desportivos, naquilo que é a minha praia, não é? Que é debitar alguns conhecimentos naquilo que tem que ver a própria matéria futebolística, eu tenho a dizer que tenho estado a caminhar bem, fruto mesmo do meu empenho, da minha dedicação, sobretudo aquela humildade que me é característico, e também vou à busca de algumas informações em termos desportivas, que não é muito distante daquilo que eu vou buscando no mundo do desporto, ouvindo a rádio, ouvindo outros órgãos de comunicação social que falam de desporto e que também me ajudam a crescer, tanto faz nas próprias análises em si, como também noutros meandros do desporto, porque não é só na matéria de futebol, nós agora também estamos a querer investigar um pouco acerca do basquetebol, do handebol e outras componentes que o mundo do desporto nos dá. Sim, João Sacapilo, realmente eu acompanho muito, és um amante assíduo do futebol, e ouvimos aqui que o projeto final não fica só como comentarista para a área de futebol, sim para o desporto no geral. Então, muito obrigado por estar presente. A minha pergunta é muito simples. João Sacapilo,
como é que avalia o Mundial de 48 seleções? Bem, respondendo à tua pergunta, uma pergunta muito categorizada e muito bem feita. Este Mundial está a ser um Mundial muito diferenciado de outras épocas. Nós estamos a ver um Mundial num formato inédito, conforme já disseste ao longo da tua abordagem. É um Mundial com 48 seleções, não é? Com 12 grupos. Em cada grupo tem 4 seleções e é um Mundial que está a ser disputado nas Américas, isto é, com 3 países. Tem o próprio Estados Unidos da América, tem o Canadá e o próprio México. É um desafio que a FIFA lançou a estes 3 países, não é? Muito antes de ter se realizado o Mundial de 2022 no Catar, já havia essa proposta da FIFA e esses 3 países, não é? Também na qualidade de serem países com uma organização em termos estruturais, desportivos, aceitaram, lançaram-se a esse projeto da FIFA e está a acontecer. Mas a FIFA acertou em aumentar o Mundial para 48 seleções? Eu penso que a FIFA aceitou em aumentar as 48 seleções, fruto também do desempenho de outras equipas que no passado não tinham oportunidade de participar noutros mundiais, porque há seleções que ficavam na fase de grupos, há seleções cotadas e que por fruto da redução, não é, de números de seleções, não tinham oportunidade de se fazer presente nesse e o novo formato, campeonato. O novo formato trouxe mais competitividade ou o torneio tornou-se demasiado longo? Bem, de um lado, o torneio tornou-se demasiado longo e do outro lado, houve mais competitividade, porque aquelas equipas que de antemão nós achávamos tais equipas fracas, que não tinham uma cotação assim acima em termos de ranking da FIFA, são equipas que conseguiram debater-se com seleções que já vinham com um calibre muito isso quer dizer que ofensivo. As equipas menos cotadas, aquelas seleções pequenas, conseguiram aproveitar em demasia este Mundial? Claro, na minha opinião, as equipas aproveitaram muito. Por quê? Porque no caso de Cabo Verde, no caso da própria Suíça também, sim, no caso das Ilhas de Curaçao, que é a primeira vez, essas ilhas que são as ilhas holandesas, tiveram também a oportunidade também de assistir. E realmente eu assisti o primeiro golo da ilha dessa seleção Curaçao. Claro. Conforme festejaram. E conforme festejaram, porque no primeiro jogo, se assim posso considerar, tiveram aquele azar, entre aspas, de se encontrarem com a forte e poderosa Alemanha, e levaram da Alemanha 7-1. Já no segundo jogo, com todas as expectativas, a seleção de Curaçao conseguiu lograr um resultado positivo. Empatou com o Equador. Com a seleção do Equador. Sim. E muita gente não estava à espera que essa mesma seleção conseguisse vincar pé a uma seleção do Equador, com Caicedo, entre outras estrelas, conseguiram ter um nulo. A partida terminou realmente, João Sacapelo, sim. Estamos a terminar este Mundial, se aproxima o outro Mundial, que será co-organizado de novo com três países. Claro. O Hispano-Ibérico, que vai ser Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos. O que é que mudarias
neste formato, para a próxima edição, o que é que mudaria, né? Neste formato, porque também vai depender muito, porque 2027 eu penso que será o último ano do Gianni Infantino no comando da FIFA, porque isso vai depender muito de como é que o Gianni Infantino vai encarar as eleições, não é? Sim. Porque isso vai depender muito se ele vai ganhar ou não, porque daquilo que eu vi hoje, segundo o jornal Bild da Alemanha, a Federação Alemã já não dá voto de confiança a Infantino. Claro, não dá voto de confiança, porque, respondendo à tua pergunta, porque neste campeonato do mundo das Américas aconteceu coisas que muito por culpa Não, isto vamos falar lá para frente quando nós vamos da organização. Sim. Mas eu queria, a partir de João Sacapelo, realmente, o que é que muda neste formato atual? Sim. O que é que mudarias para a próxima edição do Mundial 2030? Para a próxima edição de 2030, até que posso não ter muita coisa a dizer em relação às mudanças. Eu penso que deve ser, não é, um torneio mais representativo, se assim posso dizer. Que a FIFA tenha a capacidade, não é, de saber selecionar momentos exatos, não é? Porque nós estamos a ver, não é? Nesse campeonato das Américas há uma discrepância em termos de assistências. O que estamos a ver é que na América estamos a notar uma enchente, não é? Em termos de massa adepta. Já nos outros países como Canadá, México, não se notou assim tanta presença. Então é uma das coisas que também espero que no outro mundial também haja essa mudança, porque para mim o centro das atenções está a ser muito voltado para os Estados Unidos da América. Tá bom. E que não pode ser assim. Ora bem, é aquilo que eu disse, muita gente a partilhar, a assistir a nossa live, e quero desde já, por favor, continuem a assistir a nossa live. É o nosso primeiro programa no período noturno, daqui para frente novas coisas virão, e agradeço demais a Delfina Tinhama, ao Bernardo Calhongo, é tanta gente que está a assistir o nosso programa, ao Bernardo Calhongo, ao Francisco Aoa Gervásio, que manda um abraço muito forte, ao Sacapilo, ao Alberto Paulo, que também está a assistir conosco, e também a todo o pessoal que está aí bem ligado e ligadinho ao nosso programa. Vamos continuar com o nosso programa. Agora vamos para o capítulo da organização. Como é que avalia a organização do Mundial em termos de estádios, logística e calendário? Bem, em termos de estádios. Em termos de estádios, a avaliação é positiva, porque desde o dia 11 de junho, não é? Que tivemos o início, não é? Do rolar da bola, isto é, na cidade do México, notou-se uma enchente tremenda e nos levou a crer que daqui em diante todos os estádios estariam repletos de gente como no México. Isso também notou-se no Canadá. No Canadá também houve um encher, não é? Sim. De apoiantes de cada seleções, não é? Anfitriões, em encherem os estádios. Significa dizer que houve uma combinação tremenda entre esses três países em não deixarem vazio os estádios, porque sim, é sabido que
o desporto rei em Canadá não é o futebol. Sim. O desporto rei nos Estados Unidos da América não é o futebol. Já no México, nem tanto. E o nível de organização, para mim, foi... O que eu me admirei é que, mesmo que os bilhetes, foi o Mundial com bilhetes mais caros, Claro. mas mesmo assim assistiu-se muita gente. Claro, houve aderência, até inclusive estrelas de outras modalidades, como da NBA, entre outras modalidades que fazem furor nesses 3 países, apareciam nos estádios. Também alguns ex-jogadores também, sem medir esforços, foram aparecendo. Desse lado, Estádios. da enchente dos estádios, foi de certa forma positiva, e que continuem assim até o término mesmo do próprio E em termos logísticos? do próprio Mundial. Em termos logísticos. Em termos logísticos também, de tal forma que os estádios, não é, se registraram uma grande enchente, em termos logísticos também é a mesma coisa. Havia seleções que conseguiram trazer logísticas próprias, não é? Há seleções que não quiseram esperar ou encontrar uma logística vindo do Canadá, oferecida pela FIFA ou mesmo dos países que estavam ali a organizar. Há países que já se anteciparam em termos de logísticas, vieram com as suas próprias logísticas dos seus países de origem, e ali a coisa começou a fluir. Houve um aspecto que superou a tua expectativa? O aspecto que superou as minhas expectativas. Em termos desportivo, eu vou realçar, sobretudo, no momento quando as estrelas, não é, no caso do Messi, do Cristiano Ronaldo, foram entrando nos estádios. Há rapazes, não é, que acompanhavam sempre, não é, se assim podemos dizer, ao entrar no estádio, os jogadores são sempre acompanhados com aqueles meninos ao lado. Sim. E há rapazes que não continham lágrima ao ver o Mbappé, ao ver o Messi, o Cristiano Ronaldo. É como que se fosse um sonho. Então, é uma da expectativa. Agora, outra expectativa, mas no ponto de vista negativo, é a questão da ingerência política também, que estava aí a tentar... Sobre isso, eu queria já fazer a próxima pergunta. Claro. Que falhas organizativas mais chamaram a sua atenção? Acho que esta tua... Claro. Sim. Que falhas organizativas chamaram mais a tua atenção? Bem, conforme ia de forma contínua nas minhas abordagens, eu penso que também a pergunta combina muito bem com aquilo que estás aí a falar há bocadinho. Um dos pontos negativos, não é? É mesmo a ingerência política. Só que essa ingerência política parece que não vincou. Por quê? Porque nós vimos no começar do próprio Mundial, já houve um impedimento de um árbitro africano, que por sinal o melhor árbitro do continente africano, o árbitro somali, que sofreu muita, passou muito mal, demorou minutos, horas no aeroporto a ser entrevistado, a ser feito aquelas revistas que até a própria FIFA condena esse tipo de ato. Não, mesma forma que foi revistada a seleção senegalesa. Senegalesa também. Sim. E isso, de certa forma, deixou desconfortável a própria seleção senegalesa. E depois também não só o caso do Irão, a seleção iraniana também passou maus bocados dos Estados Unidos da América. Tanto mais é que a seleção iraniana, depois dos jogos, eles tinham que se retirar. Saíam dos Estados Unidos e diretamente para o México. E isso, de certa forma, mancha o futebol internacional. E depois também, um dos aspectos é o caso do ponta de lança dos Estados Unidos da América, o Balogun, que joga no campeonato francês. Ele tinha mais um jogo de suspensão,
mas o presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, em conversação, não é? Em conversação com o presidente da FIFA, acertam, não sei que proposta que o Gianni Infantino recebeu, e cai na FIFA do presidente Trump e aceita o Balogun a ir em campo com o jogo frente à Bélgica, só que a Bélgica também, de forma sábia e de forma idônea, não se deixou levar nos caprichos de Trump. O que fez o treinador Rudi Garcia? É entrar na mente dos jogadores belgas que daqui nós falar a linguagem futebolística. Esses intentos que têm que ver com a política não pode atrapalhar o nosso propósito. Eu, por exemplo, por lado negativo, houve muita burocracia em termos políticos. Claro. Há membros de staff, das seleções que têm que ficar. Claro. O Mundial é uma festa. É uma festa. Eu até costumo dizer assim, o Mundial poderia ser a abertura das fronteiras. É isso mesmo. Para um país organizado como os Estados Unidos, sabe muito bem que quem não está legal, ele consegue retirar os ilegais. Consegue muito bem. Tanto mais é que eu também fico receoso mesmo, porque em 2027 eu penso que será o último ano do Gianni Infantino, se assim posso dizer, porque até o Parlamento Europeu intentou como é que eu posso dizer? Uma sanção, não é? Contra o presidente da FIFA, fruto mesmo dessa situação. Sobre essa polêmica que houve no Mundial, vamos continuar a falar. Claro. Mas desde já eu quero aqui um abraço muito forte ao pessoal que está com tanta aderência e muita audiência. Muito obrigado. Olha, assistem o programa, continuam a partilhar, ajudam a partilhar, ajudam o programa a ter mais seguidores, ajudam mesmo a assistir e partilhar para o melhor que vem do nosso programa. Já dissemos, o Alberto Paulo diz que estamos ligados, a Delfina Tinhama diz também que estamos ligados, o Republicano também está ligado, um forte abraço ao Republicano. Olha, o Daniel Paquisi saúda, boa noite, e pergunta ao Sacapilo qual é o seu maior feito no mundo dos comentaristas esportivos das comunidades e qual é o seu maior sonho. Isso depois o Sacapilo vai responder. Claro. Também o Jackson, boa noite e dá um abraço ao chefe Johnny. Okay. O Ernesto Tito também está a assistir. Ele diz, o Cota Sacapelo é um grande comentador esportivo nacional como internacional, também urbano, admiro muito este Cota. E também aproveita já deixar os meus abraços para o Cota Sacapelo, Cazenga no Mapa. Um abraço muito forte. Já disse, assistem o programa e ajudam a partilhar para termos mais seguidores. João Sacapelo, certo. Vamos entrar um pouco no campo futebolístico. A experiência para os jogadores e adeptos foi positiva para ti? Repita a sua pergunta, faz favor. Comportamento dos jogadores e adeptos neste Mundial. Na minha maneira de ver a questão comportamental, foi de veras positiva, porque jogadores como Cristiano Ronaldo, que no passado tinham um comportamento um tanto quanto negativo, sobretudo no recinto de jogo, já vimos um Ronaldo com um caráter de mais humildade em campo, em querer ajudar a sua própria seleção portuguesa em atingir os seus objetivos, como também os outros atletas que no passado tinham um comportamento não muito aceitável dentro de campo. Eu penso que esse Mundial veio mesmo para moldar as mentes de muitos jogadores que, no quesito comportamental, não tenho muito a dizer. Até então, não vi um comportamento de nenhum jogador que passou à margem das normas desportivas, excepto um ou outro jogador que foi agraciado com uma cartolina vermelha, se calhar em campo tiveram uma atitude conforme mandam as leis da arbitragem
e que foram mesmo falta ou comportamentos dentro de campo passível de cartolina amarela ou vermelha. No quesito comportamento, até então, os jogadores chaves, se assim posso dizer, que têm mais responsabilidade nas suas equipas, no caso do Messi, do Mbappé, do próprio Ronaldo, também acabei de frisar aqui agora, do próprio Romelu Lukaku, do próprio Sadio Mané, que também é um exemplo a seguir por parte da seleção, dos futuros jogadores senegaleses, entre outros destaques, tiveram um comportamento muito positivo. E falando sobre isto, eu digo que realmente os capitães neste Mundial tinham uma nota muito positiva. Em termos de comportamental. Concordo consigo também. Mas agora ainda vamos para... O nosso programa está numa velocidade de luz. Assim mesmo. Então, estamos habituados vamos agora falar um pouco sobre as participações das equipas africanas. Como avalia o desempenho das seleções africanas neste Mundial? Bem, muito bem por ter tocado nesse aspecto que nos toca como africanos, porque falar das equipas africanas é como se estivéssemos a falar do nosso berço, a África. Eu penso que aquilo que a FIFA criou, não é? A cota que a FIFA aumentou para a CAF, isto é, para o continente africano, é de veras positiva, porque nós saímos de 5 para 9 mais 1. Vou já explicar. Antigamente a CAF dava 5, mas nesse formato de 48 seleções, a África tinha a oportunidade de dar 9 mais 1. 9 passaram, não é? Na fase de grupo de forma direta, no caso da África do Sul, do Ghana, Cabo Verde, ajuda-me, Tunísia, Ghana. Egito, Ghana já falei, a Côte d'Ivoire, Marrocos, mas e depois o próprio Cabo Verde. E depois estava à procura de uma seleção, não é, no caso da RDC, não Sim. é, que tinha que fazer uma finalíssima aqui no nosso continente com a Nigéria, não é, e passou a Nigéria e estava à espera, não é, de uma equipa vindo da CONCACAF, que é a Jamaica, e fizerem uma finalíssima. Nesse caso, a seleção da República Democrática do Congo venceu essa finalíssima por 1-0 frente à Jamaica. E nesta mesma cotação, totalizou 10 equipas africanas. A participação das equipas africanas. Para mim, as equipas africanas tiveram uma participação de forma positiva. Por quê? Porque nós vimos 95% de equipas africanas a passarem da fase de grupo. Isso é uma mais-valia. 95% das equipas africanas, excepto a Tunísia, que não passou na fase de grupo, 95% das equipas africanas passaram. Em termos de futebol jogado? Não, em termos de futebol jogado, as equipas africanas mostraram. Vou dar aqui um exemplo no caso da equipa de Cabo Verde. Cabo Verde é uma exceção. Por que é uma exceção? Cabo Verde, até então, foi uma seleção que, no primeiro jogo, não é? O treinador bobista usou um sistema defensivo, não é? Retraiu-se à defesa e, em jogar em contra-ataque, frente à poderosíssima seleção espanhola. E a título de exemplo, Cabo Verde termina o Mundial, é a única equipa que não perdeu. Não perdeu. Não perdeu com nenhum dos finalistas. Não perdeu com nenhum dos finalistas. Em termos regulamentares, 90 minutos. 90 minutos. A Argentina perdeu no prolongamento. Só nos prolongamentos. A Espanha empatou 0-0. É uma obra. E vejamos uma coisa. Cabo Verde teve num grupo que esteve aí a disputar com a seleção do Uruguai. Não, ele se apurou como pote 4.
Ele esteve na fase de grupo como pote 4. Sim, mas de antemão, para nós assim que conhecemos os meandros do futebol, não era imaginável que o Cabo Verde passasse num grupo onde encontra o Uruguai. Isso quer dizer que a seleção cabo-verdiana é a seleção que mais te impressionou nas seleções africanas? Nas seleções africanas, a seleção cabo-verdiana, que também é falante de língua portuguesa, foi uma exceção. Foi uma exceção porque mandou de rasto a seleção uruguaia, muito por culpa dos cabo-verdianos. Por quê? Porque houve trabalho de base. E depois não só, há uma particularidade. Na seleção de Cabo Verde, há dois elementos que passaram aqui em Angola. O Bubista, como jogador, passou no Asa. O Vozinha no Progresso de Samizanga. O Vozinha no Progresso de Samizanga. Quer dizer, é uma coisa inédita. Quer dizer, é bom saber valorizar quando uma seleção caminha bem. É bom saber valorizar. E também não só. A par da seleção espanhola, no outro momento do torneio, apanha a poderosa seleção da Argentina, que também teve de buscar uma engenharia e só conseguiu eliminar a seleção cabo-verdiana nos prolongamentos. E depois, aquele azar também, se assim posso considerar, das equipas africanas, que aos 86 minutos da segunda parte é onde tem aparecido aquele diabozinho. Sobre isso eu queria dizer, realmente, o que é que falta para o futebol africano nos minutos finais? Bem, para mim, neste Mundial, faltou resiliência e muito mais experiência por parte dos treinadores. É isto que faltou. Por quê? Porque, deixa buscar um exemplo. No caso da seleção do Egito, aquilo era só os jogadores da seleção do Egito terem mais concentração, mais disponibilidade, que aquele jogo estava ganho. Porque até a seleção argentina estava já se sentir muito retraída. E agora, faltou experiência. Resumindo e concluindo... O Mohamed Salah, a seleção argentina tem o Mohamed Salah, tem o Trezeguet. Só não basta. Não, o Trezeguet começou sempre o jogo no banco, Maurício. Excepto do Salah. O Trezeguet começou sempre o jogo no banco. E também não só. Tivemos uma equipa técnica do Egito muito irritante. O Hassan, que é o treinador da seleção egípcia, quer dizer, estava muito inquieto, estava fora de si. Nós vimos isso no jogo contra a seleção argentina. E foi muito mal nesse quesito por parte das nossas seleções. Eu penso que temos que rever alguns processos, não é? Tanto mais é que já estamos aí a notar alguns despedimentos em algumas seleções africanas, por culpa mesmo também de algumas opções que alguns treinadores foram tendo ao longo do campeonato. Eu volto a perguntar, realmente nós assistimos jogadores africanos jovens, a maioria das seleções, 60% das seleções apareceram com jogadores Muito jovens. Muito jovens realmente, que nos dá uma luz para 2030. Desculpe mesmo, também queria aqui realçar a questão do Marrocos. Sim. Marrocos fica com a poderosa seleção francesa, que já era mesmo de se esperar, mas a seleção marroquina não entregou o ouro ao bandido de forma aliviada, tanto mais é que perdeu por 2-0, uma França com tantas estrelas, mas a seleção marroquina, conforme já nos habituou também noutros torneios, como o da CAN, como os noutros mundiais, foi uma seleção também surpresa. Gostei de ver na seleção marroquina aquele meio Wab,
é um jovem jogador que o treinador, não é? Porque na saída do Regrade, não é? Esse treinador que ainda há tempo teve na seleção marroquina e foi substituído pelo treinador das seleções de base, porque esse treinador que está na seleção marroquina é o treinador que levou o campeonato sobre 20. Sim, sim. Frente à seleção argentina, se a memória não me atraiçoa. É mesmo ele. Tirou dois jogadores jovens e com muita audácia. Não, e incorporou no 11. Esse jogador, o Wab, tem mercado. O Wab. Tu havia o City, o Liverpool. Também. O Bayern. E depois não só. Ele troca o El Cab, aquele que fez muito furor na CAN, que eles mesmo organizaram, pelo Saibar. Sim. Mesmo o Saibar já assinou contrato com o Bayern Munique. Quer dizer, e também foi um ponta de lança que no jogo contra a França fez muita falta. Sim. Eu acredito. Está lesionado. Claro. Se não fosse lesão, com o Saibar em campo, a seleção marroquina é uma outra seleção. Eu acredito que mesmo um gol poderia conseguir frente à seleção, a seleção francesa. Continuamos aqui. É o nosso primeiro programa e daquilo que seria a nossa expectativa, nos surpreendeu pela audiência e que continuam assim a nos assistir. Mas já disse, partilhem para termos mais seguidores e desde já, você que é mini empresário, você que está a crescer no macro e micro negócio, queres fazer a parceria, queres passar a tua publicidade da tua empresa no nosso rodapé, estamos aqui, contacta no a produção e vamos acertar. Não é tão caro assim, apoia-nos e nós vamos apoiar também o teu negócio. Vamos partir já, como o nosso tempo está mesmo a voar. Claro. As 4 melhores seleções deste Mundial se apanharam nas meias finais. Vamos comentar a primeira meia final, França e Espanha. Realmente o que é que se passou nesse jogo? Bem, em termos de ranking, essas 4 seleções que chegaram nessa fase estão a liderar no ranking. Quer dizer, aquilo é a cereja no topo do bolo. É a primeira vez que acontece? É a primeira vez que acontece. Yeah. E neste Mundial organizado a 3. Sim. No jogo da França e a seleção espanhola, eu estava e estive muito atento àquele jogo. Também estava aí a tirar algumas ilações. Foi um jogo muito, mas muito bem conseguido por parte da seleção espanhola. É uma seleção espanhola que nos habituou com um sistema de 4-2-3-1 e um sistema idêntico do selecionador francês, o Didier Deschamps. As duas equipas entraram naquele jogo com o mesmo sistema. Só que nós estávamos a prever uma seleção espanhola com aquele futebol de tic-tac, a bola parada só num sítio, e a seleção francesa com aquele futebol mais avassalador, sobretudo nos corredores. E é esse jogo que nós estávamos a ver. Só que eu fiquei um pouco surpreendido no 11 da seleção francesa. Eu espantei a entrada do Tchouaméni, porque neste campeonato, se a memória não me atraiçoa, o Tchouaméni só fez dois jogos a titular. Sim, 2 jogos a titular. E a entrada dele também estranhei, porque naquela posição... Mas eu também estranhei a entrada do Barcola. Também está... Barcola, para aquele jogo com a Espanha, não era para entrar... Não era para entrar, era mesmo o Désiré Doué naquela posição. Porque há uma particularidade grande entre o Barcola e o Désiré Doué. O Barcola é um jogador muito explosivo, se assim podemos dizer. Já o Doué é um jogador explosivo e que
se das por conta, de repente está na área. Já o Barcola tem um futebol muito pausado. Taticamente é mais evoluído que o Barcola. E aquele jogo estava mesmo a pedir o Désiré Doué. E também o jogo estava a pedir o Manu Koné. O Manu Koné do AS Roma. Um jovem jogador que no tempo do Mourinho não tinha espaço. Apareceu o Gasperini. O Jean-Pierre Gasperini, um velho... uma velha raposa, apareceu e descobriu aquele rapaz. E uma seleção francesa com aquele rapaz no meio campo, com um fervor, não é? E ele sabe muito fazer naquele meio campo. Viu-se isso. Quando o Manu Koné entrou, a França ainda tentou acelerar. Só que também... Já era tarde. Nós vamos encontrar um meio campo da seleção espanhola com o Cota Rodri, se me permitem a expressão, um verdadeiro osso a doer por parte dos seus adversários, e também desde já o Rodri nos provou que aquela bola que ele ganhou em 2022 não foi uma bola por acaso. 24, obrigado pela correção. Não foi uma bola que ele ganhou por acaso, mereceu mesmo, porque a Espanha, se hoje está ali nesta fase do campeonato, é mesmo fruto do seu meio campo que tem. Temos aí o prédio. Não, há uma particularidade que eu detetei. Sim. Eu estive a assistir até com um pessoal, ficaram chateados porque que o Pedro ficou no banco em detrimento do Fabián Ruiz. Não, havia ali um segredo que o De La Fuente estava aí a esconder. Qual é esse segredo? O Fabián Ruiz, não, o De La Fuente, sabendo que o Fabián Ruiz joga na Ligue 1 e vai disputar um jogo, não é, com jogadores que ele muito bem conhece, o De La Fuente tinha que colocar o Fabián Ruiz porque ele conhece muito bem os jogadores da seleção francesa. Muitos deles são colegas no PSG. Mas daquilo também que eu detetei aqui, daquilo que eu sei do Fabián Ruiz é mais defensivo que o Pedro. E tem mais visão longa de passe. Claro. O De La Fuente sabe que tem o Lamine como o meu nas extremidades. Sim, nas extremidades. Provavelmente foi essa visão do De La Fuente. Foi uma dupla estratégia. Por quê? Porque também o De La Fuente, na minha maneira de ver, estava aí a contar também com um prolongamento. Tendo dois médios ofensivos nas características do Pedro e o Fabián Ruiz, um desses podia entrar de início ou podia entrar também numa outra parte do jogo. Também temos aqui a destacar o grande Dani Olmo, que sai do Leipzig. Daquilo que eu assisti o Dani Olmo, essa toda a temporada. Acho que para mim, no jogo com a França foi o melhor jogo da temporada. Concordo consigo porque foi o pautador, não é? Foi o indivíduo que estava... o destruidor de toda a estratégia do meio campo da seleção francesa. Quando falo o pautador, não é? Foi um jogador que tinha a capacidade de jogar frente à baliza para o Oyarzabal, não estarem só muito dependente das extremidades do Baena e do Lamine Yamal. Tanto mais é que o Lamine Yamal neste campeonato não apareceu e nem está a aparecer, muito por conta do próprio meio campo que a seleção espanhola tem. Qual jogador te decepcionou neste jogo? Neste jogo com a França? Sim. O jogador que me decepcionou por parte das duas equipas, no lado da França, é um Dembélé. Dembélé esteve mesmo mal, muito por conta da marcação cerrada que estava do Cucurella. O grande lateral esquerdo da seleção espanhola, e troca o Chelsea para o Real Madrid. Já é dado certo para o Real Madrid. E haverá uma grande disputa naquele lado do Real Madrid frente ao Carreira.
Haverá muita concorrência. E também, desde já, os clubes, não é? Os clubes, no caso do Real Madrid e do próprio Barcelona, vão receber jogadores em bom estado físico. Em bom estado físico. Mesmo aqueles jogadores que já não estão nessa fase terminar da competição, já vi aí o Rodrigo a fazer alguns exercícios, mas os outros jogadores que as suas seleções já foram eliminadas, e vamos ver, não é? Vamos ver equipa como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Bayern de Munique, não é? No caso do próprio Olizer, a receberem jogadores com um estado de forma muito positiva. E no lado da seleção espanhola, gostei de ver o Unai Simon, o próprio guarda-redes da seleção espanhola, que até então só sofreu um golo. O Mbappé foi fazendo das suas, mesmo assim o Unai Simon esteve sempre presente. E também tenho a destacar o rapaz de 19 anos, o central que está a jogar ao lado do Laporte, um central que Barcelona ganhou. Pouco Barça. Um rapaz com 19 anos, e também há uma particularidade nesse Mundial. Pela primeira vez, 2 jovens rapazes, se assim podemos considerar, a menos de 20 anos, aparecerem de uma forma tremenda numa fase avançada do torneio com idades reduzidas. No caso do próprio Lamine Yamal e do próprio Pouco Barça. E o Puyol lá na tribuna a ver o rapaz, não é? Numa posição, não, com a sua personificação, numa posição que antigamente o Carlos Puyol fazia com tanto prazer, e para dizer que o legado foi bem passado. A Espanha é um digno finalista? Sem sombra de dúvida, e sem medo de errar, a seleção espanhola é a seleção que está a praticar um futebol de tirar chapéu, um futebol de apreciar. E é a defesa menos batida. É a defesa menos só sofreu um golo. Apesar de que muitos apreciadores, não é, do desporto, particularmente do próprio futebol, não gostam daquela forma como a seleção espanhola vai trocando. É um ADN. E já se diz, não é? Já se diz nos bastidores que foi o Johan Cruyff, não é? O holandês, quando passou no Barcelona, não é? Que trouxe esse tic-tac. Quer dizer, significa dizer que a Holanda também tem como é que eu posso dizer? Tem uma mão nessa forma a jogar da seleção espanhola. E dizer que o De La Fuente é aquele tipo de treinador que é um bom conselheiro de balneário. Também, se a seleção espanhola está nessa frente, é fruto da calmia, porque nós temos dado conta, é um treinador que não pensa sozinho. Eu penso que vais concordar comigo, porque vezes até o seu treinador, não é, adjunto, vem sempre dar um sopro às orelhas do De La Fuente. Momento exato, o treinador fica assim, ficam aí a conversar naqueles bocadinhos, o que é que vamos fazer, qual é o jogador que podemos tirar, em que fase do jogo devemos mexer, como é que devemos fazer. É uma seleção espanhola igual a si mesmo, com o mesmo futebol, e que a seleção da Argentina está muito bem avisada, e se estiver distraída, essa seleção espanhola pode causar moça à seleção argentina. Agora vamos falar do segundo jogo de semifinais entre a Inglaterra e a Argentina. O que é que se passou nesse jogo? Bem, foi outra meia-final que o público ouvinte ou os telespectadores, os amantes do futebol, estavam ávidos de saber se o Messi chegaria à sua segunda final consecutiva do campeonato segunda final consecutiva. De forma consecutiva ou não. Eu penso que a seleção inglesa, igual a si mesma,
com um novo treinador, saiu o Gareth Southgate, que esteve sempre no quase. Então, a Federação Inglesa de Futebol entendeu trocar o Gareth Southgate pelo Thomas Tuchel. Thomas Tuchel chegou na seleção inglesa, foi montando aos bocados, não com jogadores de equipas. Não, sim, é claro. Porque a seleção inglesa nos habituou com jogadores muito conhecidos, ou sair do Manchester United, ou sair do Chelsea, ou sair do City e muito mais. Já com o Thomas Tuchel procurou juntar o útil ao agradável. Até mesmo nas equipas que nós não esperávamos ter jogadores aí, do Crystal Palace foi buscar, do Nottingham Forest. Temos aí o Elliot Anderson. Para mim, é uma das revelações. Para mim também a surpresa desse Mundial. A surpresa desse Mundial, para mim, tenho estado a acompanhar a seleção inglesa num sistema de 4-2-3-1 também. É um sistema muito peculiar do Thomas Tuchel. Mas é um sistema que parece que estamos a assistir, está a revolucionar de novo o futebol inglês. Porque, não, até nem futebol inglês. Se damos conta, as 4 seleções jogam com o mesmo modelo. Estamos a sair do 4-3-3 para o 4-2-3-1. É que tem estado em voga nesse campeonato. A seleção inglesa tinha toda a oportunidade do mundo para eliminar a poderosíssima seleção argentina. Por quê? Ele faz uma alteração que eu entendi. O Morgan Rogers, em detrimento do Bukayo Saka, não, ele entende entrar com o Morgan Rogers em um ala. É mais defensivo que o Saka. Claro, é mais defensivo que o Saka também. A sua complexidade física naquele jogo com a Argentina estava a pedir mesmo o Morgan Rogers. Depois também ele coloca, não é? Ele coloca o Jed Spence, não é? O lateral direito do Tottenham. Foi uma grande surpresa. Eu assisto a Liga Inglesa, realmente. Claro. Provavelmente ontem fez dos melhores jogos desta temporada. Tirando o jogo da Noruega, também foi teve um jogo muito bem conseguido com a Noruega. Tanto mais é que as extremidades da Noruega não estavam a respirar. Tanto mais é que o treinador da Noruega tinha que tirar o Haaland. Ontem, de novo, o Jed Spence no 11, naquele corredor esquerdo, até fez esquecer o Anthony Gordon. O Anthony Gordon, das poucas oportunidades que ele teve, era só mesmo naquele golo. Por quê? Porque o Jed Spence estava a fazer aquele corredor todo. Estava a subir e descer. E eu até estava assim a me perguntar, mas cadê o Anthony Gordon? Porque é o Anthony Gordon que tem a responsabilidade de mandar a bola. Que era Harry Kane para o Harry Kane ou para o Jude Bellingham. E agora, falando da seleção argentina, igual a si mesma, não é se assim podemos dizer, também o Lionel Scaloni fez aí algumas alterações. Eu para mim digo, esta final vai para a final, quem merecia é o Lionel Scaloni. Claro. Ele quando faz a tripla substituição, claro. Eu estive adiante de uns adeptos de Ferrenho do Messi, eu disse, olha, o treinador fez essas 3 substituições, é para quem diz, se vão nos eliminar, que não me crucifique. Assim mesmo. E ele mostrou que conhece os seus jogadores. Não, conhece os seus jogadores, porque a seleção argentina é uma seleção que joga numa dinâmica a Messi. E o próprio Messi, isso já não é mais segredo, nós estamos a assistir aos jogos, e o próprio Messi parece que conhece a dinâmica da sua seleção. O próprio Messi conhece a dinâmica da sua seleção. E temos um Enzo Fernandes, que no Chelsea está naquele meio campo muito fervoroso. Já na seleção argentina estamos a ver um Enzo Fernandes mais avançado, descaindo para as extremidades e fazendo golos que de tirar o chapéu. Ontem, quando o Lionel Scaloni também, conforme já disseste que ficaste um pouco surpreendido por causa daquelas substituições, eu também fiquei ainda mais surpreendido. Por quê? Porque ele sai de um sistema de 4-4-2 para um sistema
a três centrais, porque com o Lisandro Martínez amarelado, um Romero do Tottenham amarelado, a parte defensiva da Argentina esteve intranquila, mas pela inteligência, pela capacidade de conhecimento do próprio futebol argentino, o Lionel Scaloni, que também tem estado a dizer que o Lionel Scaloni tem estado a ganhar os jogos no banco. E é dito certo. E também tenho dito sempre assim, quando o Lionel Scaloni entra com aquele jogador que passou no City, agora está no Atlético de Madrid. Giovanni Simeone, não. Não. Alvarez. O Julián Alvarez. Sim. E o Lautaro Martínez, quando entra com esses dois avançados, a tendência é deixar o Messi livre. Ele agora usa uma tática em deixar quem? O Lautaro Martínez No banco. como a joia dele para a segunda parte. E aconteceu isso no jogo nos quartos de finais com o Egito. Sim. E voltou a acontecer também com a Suíça. Também pesa embora, não é? Aqueles alaridos que houve para a situação do embolou, não embolou, sim. Cartão, não isso depois. As claro. polêmicas do Mundial vamos falar. Claro. Então, é uma seleção argentina que passou por merecer, na minha ótica, passou por merecer. Dependente muito da inteligência do Scaloni e Lionel Messi. Eu lembro muito bem, a um momento em 83 minutos, o Messi olha pelo placar para quem diz a responsabilidade agora está comigo. Claro, certo. Eu também estava a ver o mesmo que estavas a ver. Só que há um demérito mesmo, digo em abelho da verdade, por parte do Thomas Tuchel. E se você diz de mérito, eu chamo, quando queres utilizar a palavra incompetente, claro, chama Thomas Tuchel. É uma incompetência de um treinador. É uma incompetência. Numa meias finais. Claro. E um treinador que está habituado em alta competição, cometer o erro grave que cometeu, claro, dá despedimento. Não. Hoje pela manhã, alguns jornais ingleses. Olha, viu o Telegraph, claro, o Daily Mirror e o Post Sunday também. Claro. A crucificar o Thomas Tuchel. A crucificar, porque naquela fase de jogo, aos 60, 70, ganhar 1-0, a parte ofensiva inglesa estava toda arrebentada. O Bellingham já não conseguia mostrar aquele futebol. O Harry Kane estava cansado. O Anthony Gordon. Quer dizer, a parte toda ofensiva... O pior não é estar cansado e não ter solução. Não. Um treinador que tem Kobe Mainoo, que foi o melhor meio-campista em termos de rendimento na última parte do campeonato. Teve Bukayo Saka. Vindo da lesão, não. É dos melhores extremos que a Inglaterra tem. Tem o Madueke. Foi campeão. Tens o Rashford que terminou o campeonato bem no Barcelona. Em alto rendimento. Não se justifica. Por quê? Porque se me fizeres uma pergunta dentre qual dos bancos tinha a solução, era o banco inglês. Sim. O banco inglês, em detrimento do banco argentino, a Inglaterra tinha mais soluções, em abonos da verdade, com relação ao banco da Argentina. E quando isso acontece, o treinador é crucificado. Há um demérito por parte mesmo do Thomas Tuchel, porque as substituições que ele foi fazendo é mais para dar orientações no sentido de baixar a equipa. E há aquele velho adágio, a história da manta curta. Quanto mais tiveres a puxar a manta para cobrir a parte da cabeça, e deixa desguarnecido a parte dos pés. E então o Thomas Tuchel esteve aí a mostrar aquilo que ele não devia mostrar. E aquilo que eu até disse hoje de manhã,
ele estragou o ADM inglês. Não estragou. Nós estamos a crescer conhecendo que o futebol inglês é futebol de contra-ataque. É de contra-ataque. Casa ganhou 0. Para mim, a solução era mete Bukayo Saka ou Rashford Madueke e mais o Cody no meio campo chega. Concordo, eu concordo plenamente consigo. Agora, porque uma equipa, não é? Estando a ganhar por 1-0 e se limita em defender com o Lionel Messi endiabrado, para mim é o melhor mundial do Lionel Messi, sem sombra de dúvida, que já nos, quer dizer, até não tem mais nada a nos provar o Lionel Messi, porque a seleção argentina neste mundial eu posso considerar que é a seleção das remontadas. Sim. Yeah. Entra a perder, ganha o jogo. Infelizmente passamos por 1 hora, claro. Mas aqui estou a ouvir um toque da produção. Claro. É tanta conversa. Estamos com o Sacapilo, alguém que está a mostrar que domina realmente o futebol, claro. Quer nacional e internacional. Claro. Mas a produção parece estar a mostrar que ainda vai nos dar uns 5 minutos. Claro. Para ti, jogador que te surpreendeu nesse jogo Argentina e Inglaterra? Argentina-Inglaterra. Vou pelo Enzo Fernandes. Para mim, se fosse Florentino Pérez, o jogador já mostrou interesse em ir para o Real, poderia lhe contratar. Enzo Fernandes. Também concordas comigo? Enzo mostrou Fernandes. Que está numa equipa errada. Enzo Fernandes. Porque primeiro tentou aquele remate que foi a trave e a segunda foi de vez. Sem hipóteses para o Pickford. Enzo Fernandes, para mim, sem sombra de dúvida, é um jogador que tem estado a ter aquele alinhamento com o Messi. E nós estamos a ver que parece a seleção argentina está muito voltada para o Messi. É todo mundo com o Messi. E isso sem igual. Um jogador partir Messi, é toda a seleção. É toda a seleção por cima de ti, até inclusive os adeptos. O que se espera dessa final? Essa final será no domingo. Em New York, isto é, em New Jersey. Sim. Às 15 horas local, aqui em Angola 20 horas, porque também uma das dificuldades para nós é mesmo a questão do fuso horário. Sim. O fuso horário também não ajudou, pese embora eu tive a grata paciência de passar a acordar às 0, a 1, 2 horas, tive mesmo aquele ensejo, aquele privilégio, e conforme fui dizendo, 15 horas lá em New York, New Jersey, vamos ter uma final esperada entre a Espanha e a Argentina. Parece que há um assimilar em termos de tática e técnica. Sim. Porque a Argentina é uma seleção que também gosta de sair jogar. Sim. De trás para frente, e a seleção espanhola também sai a jogar desde o Unai Simón, girando a bola no meio campo, procurando a distração de um ou outro jogador adversário. Eu penso que não tenho aqui um favorito. 50-50. Yeah. 50-50. Não, 50-50. Mas o que é que acha que pode descortinar essa meia final? Qual será a diferença nesse jogo? A diferença nesse jogo, por parte da Argentina, eu ainda acho que o Lionel Messi vai chamar de si a responsabilidade, o peso que carrega a própria nação argentina em si. Messi leva segundo mundial, é eternizado. Não. Se o Messi levar este segundo mundial, só não sei se... como é que eu posso dizer? A questão da eternização será furor. Porque será... Lamine Yamal praticamente andou desaparecido neste mundial. Claro. A motivação de encontrar Messi na final é outra. A motivação de bater o recorde do Pelé ou
igualar o recorde do Pelé e do Kylian Mbappé com 18 anos, levar as suas seleções nas costas. Pelé já levou com 17 anos, levou o Mundial e levou a seleção nas costas. Claro. Kylian Mbappé com 18 anos levou a seleção nas costas. Lamine Também tem a chance de tem essa oportunidade no E isso Mundial. pode ser um quesito que pode abrilhantar o Lamine Yamal. Não, lhe catapultar, porque são 19 anos, tem muita coisa para frente e este Mundial é um Mundial de surpresas e rapazes, também sem ainda fazer passar aqueles jogadores que até aos 40 anos também apareceram. No caso do Guilherme Ochoa, não tocamos nesse aspecto, o Ochoa ainda apareceu, o próprio Cristiano Ronaldo também apareceu, há um jogador também do Japão, o Nagatomo ainda também apareceu, mesmo com a idade já um pouco assim avançada, dentre outras situações. Antes de nós terminarmos, eu queria perguntar qual foi a maior decepção deste Mundial para ti? Para mim, em termos de seleção, de equipe, a Turquia. A Turquia, Guarda-gol, Çalhanoğlu, foi uma decepção num grupo com Paraguai, com Estados Unidos. Era impensável que a Turquia não passasse. É uma decepção. Já na fase a eliminar, a Mannschaft, a Alemanha. Que ficou aos pés também da seleção paraguaia. Então são essas seleções que tinha aqui como destaque, uma em termos de decepção. Qual foi a surpresa positiva em termos de seleção, surpresa? A surpresa, tenho duas seleções. A seleção da Noruega e a seleção da Suíça. Arbitragem. Arbitragem... Como avalia a arbitragem nesse Mundial? Muito boa. Muito boa. Uma arbitragem muito boa. A implementação de novas regras da arbitragem. Parece que já não são os mesmos árbitros conhecidos por nós assinalarem jogos de destaques. Ontem ainda vimos um árbitro catarinense. Claro, de origem, não é, lá do Médio Oriente, mas naturalizado norte-americano, a assinalar aquela meia final entre a Inglaterra e realmente assegurou o jogo. Não, assegurou. Conforme esteve... Na primeira parte, a ansiedade estava a tomar conta por parte das duas equipas. Então, tinha que ter mesmo um árbitro como aquele, não é? Para poder assegurar as duas equipas. A última pergunta que eu faço a ti é realmente quem pode levar a bota de ouro? Quem pode levar a bota de ouro? Eu ainda acho que um Dembélé, na minha humilde opinião, eu ainda acho que um Dembélé... Não, eu não perguntei a bola de ouro, a bota de ouro do Mundial. Claro. Claro, sim. Obrigado. Eu ainda acho que temos aí o Mbappé e o Messi, todos todos têm um jogo. Eu ainda acho... O Kenny também tem um jogo e está com 6 ou 7. Eu ainda acho que a bola será do Mbappé. Eu ainda acho que a bola será do Mbappé, tendo em conta o jogo que terá frente à Inglaterra. A França não terá mais nada a perder. Realmente. Estamos a terminar o nosso programa. Infelizmente passamos da hora. É a conversa que está tão boa. Podes mandar um abraço? Qual é a última palavra que não disseste que gostaria de dizer? Desde já. Olha, desculpe, antes de mandar um abraço, como é que avalia esse projeto, Rodrigo Cast? Como é que está o podcast? Bem, de princípio, diria que é um projeto muito bem conseguido. Projetos como esse são projetos de ser abraçado, porque é um projeto de jovens com capacidade de quererem vencer também na vida, na vertente cultural, porque quem fala de desporto está a falar de cultura.
e quem fala de cultura está falando de desenvolvimento de uma sociedade que se preza em tirar a juventude de práticas nada abonatórias. Então, esse projeto não é, conforme estou a ver, é mesmo um projeto para a juventude, é um projeto que veio para vincar, e eu só tenho de agradecer a vossa direção. O convite não ficou por aqui. Yeah. Estamos aqui Claro. no podcast a fazer Claro. o resumo do Mundial. Claro, sim, sim. Tão logo Claro, começa as competições claro. a nível internacional, vamos direcionar o convite ao Sacapila Acho- para antevermos que vem mais de uma grande temporada a nível europeu. As portas estão abertas porque de bocados que nós bebemos no passado de outras pessoas, também estamos aqui a debitar aquilo que um dia sentamos para poder aprender, tanto faz na rádio, na televisão e também nas fontes vivas dos nossos irmãos que também nos passaram esse conhecimento. E desde já também Mandar um abraço. mando um abraço aos meus pais, ao tio Nando, à tia Hilda, ao meu irmão José Pacatolo, às minhas irmãs, à família Chilala no geral, e aqueles que também mandaram ali as suas mensagens no programa. Desde já um abraço aí ao Paquice, ao Jaque, ao EVP e aqueles que estão com o João Sacapilo, porque estamos nessa andança também, queremos expandir o nosso peixe, queremos vender a nossa lambula em termos de comentário. Estamos abertos para quem quer a nossa presença nos recintos desportivos, sobretudo na vertente comentário. Estamos aqui, estamos abertos. Muito obrigado. Sacapila, fica descansado. O Rodrigo Cast. Eu, por exemplo, pensava que o programa não é visto a nível do município do Lubito. Ok. Desde já, por exemplo, estou aqui. Para a próxima semana temos um podcast com o administrador do Lubito. Ok. Vamos agendar a data, Ok. mas está confirmado que o Rodrigo Cast fará um podcast com o administrador municipal do Lubito, Ok. o nosso querido Pacatolo. Pacatolo. Pois, é sempre um prazer. Vamos agendar a data, mas está confirmado. Claro. Agora, que vão te convidar. Desde já agradeço aos demais. Foi um programa excepcional, um programa super especial. Nosso programa, pela primeira vez, foi feito de noite e pela audiência, agradeço imenso vocês que estavam por ali. E quero mandar um abraço muito forte ao Daniel Paquice, ao Jaque, ao Armando Zelense, ao Zacarias Chicambi, ao Eduardo Quinta, ao Francisco Gervásio e aquele abraço muito forte ao Abel Tinhama, que é o Prezi, que forçosamente continua a apoiar esse programa, esse projeto. Para você que queira vir sentar neste cadeirão e que já está a se tornar o cadeirão mais famoso a nível do município do Lubito, contactamos e que nós estamos disponíveis. Estamos a revitalizar o nosso programa, estamos a atualizar o nosso sistema e desde já o próximo programa, conforme a produção queria tanto, provavelmente teremos o nosso administrador municipal do Lubito. O programa pode ser aqui ou pode ser na administração municipal do Lubito. Está confirmado que o nosso administrador estará no Rodrigo Cast, só falta programar a data. Então, até lá, continuam a assistir, continuam a nos ajudar a partilhar para que tenhamos mais seguidores. Um forte abraço e desde já o meu muito obrigado para vocês que estavam ali a acompanhar este grande debate que falou sobre a final ou o resumo do Mundial, que está bom demais e que vamos acompanhar a final no domingo às 20 horas.